Eu sempre soube que minha família tinha suas preferências. Desde pequena, percebia que meu meio-irmão, Gustavo, era tratado de forma diferente. Meu pai biológico havia nos abandonado quando eu ainda era um bebê, e minha mãe se casou novamente. Logo depois, veio Gustavo, o filho perfeito aos olhos dela e do meu padrasto. Eu não era maltratada, mas era ignorada. Enquanto Gustavo ganhava presentes caros e toda a atenção, eu aprendi a me virar sozinha. Estudava com afinco porque sabia que, se quisesse um futuro diferente, dependeria apenas de mim. Aos 25 anos, trabalhava como assistente administrativa em um escritório pequeno. Não era um emprego dos sonhos, mas pagava as contas. Não esperava luxos. Meus sonhos eram simples: um apartamento só meu, estabilidade financeira e paz. E então, o improvável aconteceu. Foi num sábado qualquer. Comprei um bilhete de loteria sem grandes expectativas, apenas para quebrar a rotina. No domingo, ao conferir os números, senti meu coração parar. Cada número batia. Olhei 1, 2, 3 vezes. Minhas mãos tremiam enquanto eu revia os resultados. Meu Deus! Eu tinha acabado de ganhar 2 milhões de reais. A sensação era surreal. Passei o dia todo tentando processar aquilo. O que eu faria com tanto dinheiro? Pagar dívidas, investir, talvez comprar um apartamento. Mas, acima de tudo, aquela era minha chance de ser independente. De nunca mais depender da minha família que, sinceramente, nunca pareceu se importar comigo. No entanto, eu subestimei uma coisa: a ganância deles. Na primeira semana, não contei nada a ninguém. Continuei trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas, em algum momento, a notícia vazou. Como? Eu não sabia. Talvez alguém da lotérica tenha comentado, talvez um banco tenha deixado escapar. O que importa é que, de repente, minha mãe e meu padrasto me olhavam diferente. Você tem algo para nos contar? Minha mãe perguntou, casualmente, enquanto jantávamos. Olhei para ela, tentando esconder minha apreensão. Algo como o quê? Como o fato de você ter ficado milionária, Gustavo respondeu com um sorriso presunçoso. O garfo escorregou da minha mão. Meu coração disparou. Quem contou isso para vocês? Minha mãe bufou. Isso não importa. O que importa é que precisamos conversar sobre o que vai fazer com esse dinheiro. Senti um frio na espinha. Eu já esperava uma conversa assim, mas não tão rápido. O dinheiro é meu, mãe. Eu ainda estou pensando. Meu padrasto cruzou os braços. Não é bem assim, Isadora. Você precisa lembrar que sua família sempre esteve ao seu lado. Engoli em seco. Sempre esteve ao meu lado. Eles estavam brincando? Minha mãe suspirou dramaticamente. Seu irmão precisa mais do que você. Gustavo tem sonhos grandes, e esse dinheiro pode ajudá-lo a abrir um negócio, garantir um futuro. Você não precisa de tanto. O sangue subiu à minha cabeça. Claro. Era sempre sobre Gustavo. Não acredito que vocês estão falando sério, murmurei. Gustavo sorriu de canto. Qual é, mana, pra que tudo isso? Você vai desperdiçar essa grana à toa? Eu poderia transformar esse dinheiro em algo muito maior. Eu sabia que isso significava que ele gastaria tudo em carros, festas e viagens. Não. Esse dinheiro é meu, e eu não vou dar nada pra ninguém. O silêncio na mesa foi cortante. Minha mãe me olhou como se eu tivesse acabado de dizer algo monstruoso. Isadora, não seja egoísta, ela disse, a voz fria. Meu padrasto balançou a cabeça em reprovação. Gustavo revirou os olhos. Eu sabia que essa história estava longe de terminar. Depois daquele jantar tenso, minha casa se transformou num campo de batalha silencioso. Minha mãe passou a me tratar com frieza. Meu padrasto, que nunca se preocupou muito comigo, agora fingia que eu nem existia. Gustavo fazia questão de me lançar olhares vitoriosos, como se tivesse certeza de que, no fim, eu cederia. Mas eu não cederia. Comecei a fazer planos. Meu primeiro passo seria sair dali. Encontrei um apartamento modesto, mas confortável, no centro da cidade. Não queria uma mansão ou ostentação, apenas um lar que fosse verdadeiramente meu. No entanto, antes que eu pudesse me mudar, a pressão aumentou.
Você está sendo egoísta, Isadora, minha mãe disse um dia, cruzando os braços. Sempre viveu aqui sem pagar nada. Agora é sua vez de retribuir. Eu ri sem humor. Nunca paguei nada porque vocês nunca me deram essa opção. Quando tentei contribuir, você disse que não precisava. Ela suspirou, frustrada. Seu irmão precisa desse dinheiro. Ele que trabalhe, como eu sempre fiz. Ele merece mais. Sua voz se elevou. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Mais do que eu. Ela hesitou. Seu olhar deixou claro que a resposta era sim. Naquela noite, enquanto eu arrumava minhas malas, Gustavo apareceu na porta do meu quarto. Você é muito burra, sabia? Ele sorriu de canto. Poderia facilitar as coisas, mas prefere bancar a orgulhosa. Não lhe dei atenção. Continuei dobrando minhas roupas. Você acha mesmo que esse dinheiro vai te fazer feliz? Porque, pelo jeito, só está te trazendo problemas. Respirei fundo para não cair na provocação. Gustavo, sai do meu quarto. Ele riu e ergueu as mãos. Como quiser. Mas não pense que essa história acabou. No dia seguinte, ao chegar do trabalho, encontrei minha mãe e meu padrasto me esperando na sala. Suas expressões eram fechadas. Algo estava errado. Precisamos conversar, ela disse, séria. Sentei no sofá, sem saber o que esperar. Gustavo precisa de um investimento inicial para o negócio dele, começou meu padrasto. E achamos justo que você ajude. Engoli em seco. Eu já disse que não. Minha mãe suspirou pesadamente. Então talvez seja a hora de você procurar outro lugar para morar. Eu pisquei, atordoada. Como é? Se você não quer ajudar sua família, talvez não devesse mais usufruir do que te damos. Ela disse friamente. Eu ri, incrédula. Vocês realmente acham que me sustentam? Eu pago minhas próprias contas há anos. Mas ainda mora aqui, meu padrasto rebateu. E isso tem um custo. Meu peito apertou. Eles estavam me expulsando. Minha própria família. Respirei fundo. Se era isso que queriam, eu não daria satisfação de me ver abalada. Tudo bem, respondi, levantando-me. Eu já ia sair mesmo. Subi para o quarto, terminei de arrumar minhas malas, e em menos de uma hora, estava na porta de casa, com minha mãe me encarando com frieza e Gustavo sorrindo como se tivesse vencido. Você vai se arrepender, minha mãe disse. Duvido muito, respondi, antes de sair. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas tinha certeza de que nunca mais deixaria que eles me usassem. Sair daquela casa foi ao mesmo tempo libertador e assustador. Deixei para trás anos de negligência, comparações injustas e a sensação constante de não ser boa o suficiente. Mas também deixei para trás o que eu chamava de lar, mesmo que nunca tivesse sido um de verdade. Felizmente, eu já tinha alugado um apartamento. Era pequeno, mas aconchegante, e o melhor de tudo, era meu. Comprei móveis simples, pintei as paredes de um tom claro e, pela primeira vez, senti que tinha um espaço onde podia respirar sem ser julgada. No entanto, a paz não durou muito. A insistência da minha família continuou. Primeiro, vieram as mensagens passivo-agressivas de minha mãe. Nunca pensei que minha própria filha fosse tão ingrata. Fiz tanto por você, e é assim que me retribui. Seu irmão só quer uma oportunidade, mas parece que você prefere ver sua família sofrer a ajudá-lo. Dinheiro não traz felicidade. Mas um dia você vai aprender isso da pior forma. Eu lia, suspirava e bloqueava. Depois, vieram as ligações de Gustavo. Algumas começavam com tentativas de manipulação emocional. Poxa, Isa, somos irmãos. Você não quer me ver bem? Quando via que isso não funcionava, ele partia para a grosseria. Você é uma egoísta. Esse dinheiro nem devia ser seu. Se fosse comigo, eu ajudaria. Bloqueei o número dele também. Por algum tempo, o silêncio prevaleceu. Eu imaginava que, sem conseguirem arrancar nada de mim, desistiriam. Mas eu subestimei até onde eles iriam. 2 semanas depois, estava voltando para casa depois do trabalho quando um número desconhecido me ligou. Atendi sem pensar. Alô, Isadora? Aqui é a Camila, sua prima. Fazia anos que eu não falava com Camila.
Estranhei a ligação. Oi, Camila. Está tudo bem? Ela hesitou antes de responder. Isa. Olha, eu não queria me meter, mas achei que devia te avisar. Meu corpo ficou tenso. Avisar sobre o quê? Ela respirou fundo. Sua mãe e o Gustavo estão tentando entrar na justiça para pegar parte do seu dinheiro. Meu coração disparou. O quê? Eles estão dizendo que você tem a obrigação de ajudar a família, que se recusou a dividir, mesmo sabendo que Gustavo está passando dificuldades. Mas isso é ridículo. Eu sei. Mas estão te pintando como a filha ingrata que abandonou os pais depois de ficar rica. Minha cabeça girou. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Eles realmente acham que têm direito ao meu dinheiro? Acho que estão desesperados. Gustavo perdeu dinheiro em apostas, e seu padrasto está cheio de dívidas. Acham que você tem a obrigação de ajudar. Eu senti uma mistura de raiva e incredulidade. Primeiro me colocam para fora de casa, agora querem me processar? Obrigada por me avisar, Camila. Desliguei e, na mesma hora, procurei um advogado. Eu não era ingênua. Sabia que, mesmo que não tivessem base legal para tomar meu dinheiro, poderiam me causar problemas. E foi exatamente isso que fizeram. Nos dias seguintes, começaram a espalhar mentiras. Meus tios, primos e até alguns conhecidos começaram a me olhar torto. Alguns me mandaram mensagens, dizendo que eu deveria ter mais compaixão. E então, o golpe final. Um dia, ao tentar acessar minha conta bancária, um alerta surgiu. Acesso bloqueado. Meu coração parou. Liguei para o banco e, depois de uma longa espera, descobri que haviam tentado fazer uma movimentação suspeita em meu nome. Parece que alguém tentou acessar sua conta de um dispositivo desconhecido, disse o atendente. Minha mente fervia. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso. Eles estavam dispostos a tudo para colocar as mãos no meu dinheiro. Mas, se achavam que eu ia me curvar, estavam muito enganados. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Minha própria família tinha tentado roubar meu dinheiro. Eu já esperava que fossem baixos, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto. Liguei imediatamente para meu advogado, Gustavo, não o meu meio-irmão, claro, mas um profissional de confiança. Expliquei tudo e, em poucos minutos, ele já estava tomando as providências para garantir que ninguém mais pudesse mexer na minha conta. Você precisa reforçar a segurança bancária e, principalmente, cortar qualquer laço financeiro com eles, ele alertou. E foi o que fiz. Mudei minhas senhas, ativei autenticações extras e transferi parte do dinheiro para investimentos de longo prazo, onde ninguém poderia tocar sem minha autorização expressa. No dia seguinte, fui pessoalmente ao banco para resolver tudo. Assim que saí da agência, meu celular começou a vibrar sem parar. Eram mensagens da minha mãe. O que você fez, Isadora? Por que bloqueou o acesso? Você não pode ser tão cruel. Seu irmão precisa de ajuda. Ele está desesperado. Você realmente não tem coração? Você vai se arrepender de tratar sua família assim. Eu o ignorei. Mas então veio uma última mensagem. Se não quer ajudar, tudo bem. Mas saiba que o destino cobra suas dívidas. Você pode estar no topo agora, mas ninguém fica lá para sempre. Minha mãe estava me ameaçando. Eu tremia de raiva e frustração. Não era possível que ela estivesse do lado de Gustavo depois de tudo. Será que ela não percebia o monstro que tinha criado? Mas algo me dizia que isso ainda não tinha acabado. 2 semanas se passaram. Meu advogado garantiu que minha conta estava protegida e que não havia base legal para que minha família tomasse um centavo meu. Finalmente, as coisas pareciam se acalmar. Até que uma noite, por pura curiosidade, decidi procurar Gustavo nas redes sociais. E o que encontrei me deixou surpresa. Meu meio-irmão, que sempre ostentava uma vida de luxo e festas, agora postava mensagens vagas sobre traição, dificuldades e pessoas falsas. Seu tom de arrogância tinha sumido. Fui além e pesquisei mais. Descobri que ele tinha feito negócios ruins, acumulado dívidas e perdido quase tudo. Os amigos que viviam ao lado dele desapareceram. Por um momento, senti pena. Mas então lembrei de tudo o que ele tinha feito. Ele tentou me manipular. Tentou me expulsar de casa.
Tentou roubar meu dinheiro. Ele estava apenas colhendo o que plantou. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Certa manhã, ouvi batidas insistentes na porta do meu apartamento. Quando abri, meu coração quase parou. Minha mãe estava ali. O rosto abatido, os olhos fundos. Mas ainda havia algo de duro em sua expressão. Precisamos conversar, ela disse. Por um segundo, quase cedi. Ainda era minha mãe. Mas me lembrei de tudo o que aconteceu. Se for sobre dinheiro, nem perca seu tempo. Ela franziu os lábios. Não estou aqui por isso. Eu hesitei, mas então dei um passo para o lado. Tem 5 minutos. Ela entrou e olhou ao redor. Eu via a avaliação silenciosa em seu olhar. Talvez esperasse me encontrar em um lugar luxuoso, mas tudo no meu apartamento era simples e confortável. Finalmente, ela me olhou. Seu irmão. Ele perdeu tudo. Seu padrasto o expulsou de casa. Cruzei os braços. E o que isso tem a ver comigo? Ela suspirou. Eu cometi erros. Isadora. Achei que estava protegendo Gustavo, mas só estraguei ele. Aquilo foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ela já deu. Mas será que eu poderia confiar? Fiquei olhando para minha mãe, tentando entender suas intenções. Ela parecia derrotada, diferente da mulher que me chamou de egoísta e me expulsou de casa sem hesitar. Mas eu não podia simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Você realmente acredita que só estragou o Gustavo? Minha voz saiu firme. Vocês me trataram como um cofre ambulante. Nem por um segundo pensaram no que era justo. Ela baixou a cabeça, mexendo nervosamente nas mãos. Eu sei. Mas eu fiz o que achei certo na época. Soltei uma risada amarga. Certo para quem? Para você e para ele? Porque eu nunca fui prioridade. Nem mesmo quando eu era criança. Minha mãe fechou os olhos por um instante e suspirou. Seu irmão sempre foi frágil. Eu achava que ele precisava de mais cuidados. Frágil. Interrompi. Ele sempre foi mimado. Sempre teve tudo sem esforço. E quando viu que eu não ia bancar os luxos dele, tentou me roubar. Ela engoliu em seco, mas não negou. Por que você realmente está aqui? Perguntei, cruzando os braços. Ela hesitou. Eu não tenho mais para onde ir. Seu padrasto me colocou para fora junto com Gustavo. Ele disse que não quer mais se envolver com inúteis e que nunca deveria ter nos sustentado. Tive que respirar fundo para não rir da ironia. Então era isso? Quando eu não cedi, ela tentou contar com o marido, e ele fez com ela exatamente o que ela fez comigo. O karma finalmente tinha cobrado sua dívida. E o que você quer de mim? Perguntei. Ela mexeu nos dedos, claramente desconfortável. Não sei. Um lugar para ficar, talvez. Só até eu me reerguer. A velha Isadora talvez sentisse pena. Talvez abrisse as portas. Mas eu não era mais aquela garota ingênua que achava que amor de mãe era incondicional. Você quer que eu faça por você o que você se recusou a fazer por mim? Ela baixou a cabeça, envergonhada. Eu não esperava que fosse tão difícil, sussurrou. Nunca imaginei que seu padrasto nos deixaria sem nada. Suspirei. É assim que se sente quando as pessoas viram as costas para você, né? Quando te tratam como um peso, como alguém que não tem valor. Ela ficou em silêncio. Eu não era cruel, mas também não era boba. Minha mãe não estava ali por arrependimento. Ela só estava desesperada. Eu não vou deixar você morar comigo, mãe. Mas posso te ajudar a encontrar um trabalho. Ela regalou os olhos. Trabalho? Assenti. Sim. Você precisa aprender a se sustentar sem depender dos outros. Ela franziu a testa, claramente insatisfeita com a ideia. Mas eu já passei da idade para começar do zero. Então talvez devesse ter pensado nisso antes. Respondi, sem me abalar. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a discutir, mas então desistiu. Pela primeira vez, ela parecia perceber que não tinha outra escolha. Certo. Me ajude a encontrar algo. Peguei meu celular e procurei algumas opções de emprego. Nada glamouroso, apenas trabalhos simples que poderiam ajudá-la a começar. Aqui estão algumas vagas. Entreguei o telefone para ela.
Se quiser realmente mudar, essa é a chance. Ela pegou o celular, hesitante. Obrigada, Isadora. Pela primeira vez, ela disse meu nome com sinceridade, sem aquela condescendência de antes. Mas ainda não era o suficiente para apagar anos de negligência. Ela saiu do meu apartamento sem dizer mais nada. Quando fechei a porta, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu finalmente estava livre. Livre do controle, das expectativas injustas, da culpa que me forçaram a carregar. E eu estava pronta para viver minha vida do meu jeito. Os dias passaram e, para minha surpresa, minha mãe realmente tentou. Ela conseguiu um emprego simples em uma loja de conveniência e, mesmo reclamando no começo, parecia estar se ajustando à nova realidade. Gustavo, por outro lado, não quis saber de esforço. Ele desapareceu por um tempo, mas logo voltou para casa implorando que minha mãe o ajudasse. Ela, pela primeira vez na vida, disse não. Eu soube disso porque ela me ligou naquela noite, chorando. Ele está perdido, Isadora, disse ela. Ele não sabe o que fazer, não tem dinheiro, não tem ninguém. Suspirei, sentindo uma leve irritação crescer dentro de mim. Mãe, eu avisei. Você sempre deu tudo de bandeja para ele. Ele nunca aprendeu a se virar sozinho. Ela ficou em silêncio por um tempo. O que eu faço? Deixe-o se virar. Ele precisa aprender. E se ele se meter com gente errada? Eu apertei os olhos. Esse era o problema de sempre. Toda vez que Gustavo se via sem saída, minha mãe o resgatava. Mãe, você precisa escolher. Ou você ensina ele a ser responsável ou passa o resto da vida carregando o peso das escolhas dele. Ela respirou fundo. Você está certa. Não sei se realmente estava, mas não podia mais carregar essa família. Os meses passaram e, aos poucos, minha vida foi entrando nos eixos. Com o dinheiro do prêmio, investi em um pequeno negócio. Eu não queria simplesmente viver às custas da loteria. Queria construir algo meu. E deu certo. A loja online que criei cresceu rápido. Aprendi sobre finanças, contratei uma equipe, expandi. Em pouco tempo, estava faturando mais do que imaginei. Minha mãe se manteve no emprego dela e, apesar das dificuldades, começou a entender que nem tudo cai do céu. Já Gustavo, ele apareceu na minha porta meses depois. Estava magro, com olheiras profundas e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Humildade. Posso entrar? Eu o encarei por um tempo, analisando seu estado. O que você quer, Gustavo? Ele suspirou. Eu errei. Fui um babaca com você. E só percebi isso quando ninguém mais quis me ajudar. Cruzei os braços, cética. E agora você quer que eu te ajude? Ele balançou a cabeça. Não. Quero que você me ensine a fazer o que fez. A me virar. A resposta me pegou de surpresa. O que mudou? Tudo. Eu bati no fundo do poço. Isa, perdi tudo. Passei fome. Dormi na rua por um tempo. E percebi que a vida não ia me dar nada de graça. Eu ainda não confiava completamente nele. Mas, pela primeira vez, vi sinceridade em suas palavras. Se você quiser mesmo mudar, vai precisar começar do zero. Eu sei. Fiquei encarando ele por um momento, até suspirar. Então venha amanhã cedo. Vamos ver no que você pode trabalhar. Ele abriu um sorriso aliviado. No final, o karma fez sua parte. Mas mais do que puni-los, mostrou a eles a realidade que eu sempre tentei fazê-los enxergar. E eu finalmente tinha paz. No dia seguinte, Gustavo chegou cedo. Era a primeira vez que eu o via demonstrar pontualidade sem que fosse para algo que lhe beneficiasse diretamente. Ele parecia diferente, mais contido, menos arrogante. Certo, vamos começar do básico, disse, levando até o pequeno escritório que montei para minha loja online. Ele olhou ao redor, claramente impressionado. Você realmente fez tudo isso sozinha? Tive ajuda, claro, mas o esforço foi meu. Aprendi tudo sobre negócios, investimentos, atendimento ao cliente. Nada caiu no meu colo, Gustavo. Ele assentiu, parecendo refletir. Eu quero aprender. De verdade. Mesmo ainda com um pé atrás, decidi dar a ele uma chance. Começamos do zero. Planilhas, controle de estoque,
atendimento ao público. Ele reclamou no início, mas dessa vez não desistiu. Os meses passaram, e Gustavo se tornou uma peça útil no negócio. Aos poucos, vi aquele irmão folgado e mimado dar lugar a alguém mais responsável. Ele até conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar um pequeno apartamento. Minha mãe também continuou sua nova vida. Ela não era mais sustentada por ninguém, apesar das dificuldades, parecia mais humilde. Pela primeira vez, éramos 3 pessoas que seguiam caminhos diferentes, mas sem a toxicidade de antes. Até que, um dia, recebi uma mensagem inesperada. Posso te ver? Precisamos conversar. O remetente. Meu ex-padrasto. Fiquei surpresa e hesitante, mas a curiosidade venceu. Marcamos um encontro em um café discreto, e, quando cheguei, lá estava ele. A mesma postura arrogante de sempre, mas agora com algumas rugas de preocupação no rosto. Não esperava que aceitasse me encontrar, disse ele, enquanto eu me sentava. Cruzei os braços. Pois é, também estou surpresa por estar aqui. O que você quer? Ele respirou fundo, parecendo desconfortável. As coisas não saíram como eu planejava. Sua mãe e seu irmão sempre foram um peso para mim, mas achei que, sem você, poderiam aprender a se virar. No final, fui eu quem perdeu tudo. Levantei uma sobrancelha, curiosa. O que aconteceu? Ele suspirou. Investi em um negócio ruim. Perdi dinheiro. E, quando vi, já estava afundado em dívidas. Tive que me segurar para não rir. Então o grande homem de negócios, que achava que eu era uma ingrata por não dividir meu dinheiro, acabou falido? Ele desviou o olhar, incomodado. Sim. E agora veio me pedir ajuda? Ele hesitou, depois balançou a cabeça. Não exatamente. Só queria te ver. Saber como você está. Fiquei em silêncio por um instante. Estou ótima. Melhor do que nunca. Ele soltou um sorriso triste. Imagino. Você fez o que ninguém achava que faria. Sobreviveu. Construiu algo. Olhei para ele, sem sentir mais raiva. Apenas indiferença. Pois é. Mas você nunca acreditou que eu conseguiria. Ele abaixou a cabeça. E estava errado. Levantei, sem querer prolongar a conversa. Espero que tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Ele me observou por um momento e sorriu. Acho que sim. Saí dali sentindo um alívio imenso. Pela primeira vez, vi todos eles pelo que realmente eram. Pessoas com falhas, escolhas ruins e consequências inevitáveis. Mas eu finalmente tinha seguido em frente. E nada, nem ninguém, poderia me parar agora.